Finalmente chegou o dia em que eu vou fazer o vídeo falando sobre o Wacken Open Air. Era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, que tem muita gente que me pergunta como que faz para ir para lá, quais que são os preços, como que é a atmosfera do rolê, que é muito louca por sinal. Então eu vim aqui com o meu cenário de bandeira e gatinho para falar para vocês como que é o Wacken Open Air. Entrando nessa foto, caralho. Não é foto, é vídeo. Ó, que delícia, ó, atolando o pé na lama. Ó, caralho, você tá na minha frente, ó, que gostoso. Delícia. Antes de tudo, desculpa todo o barulho de moto, é porque eu tô em São Paulo, então infelizmente quem mora aqui sabe que essa cidade é terrivelmente barulhenta. Mas vamos lá, o Wacken acontece desde 1990 no vilarejo de Wacken, na Alemanha. E é um dos maiores festivais do mundo e é um dos festivais que a galera sempre quer ir aí juntando com o Hellfest, né? Que eu ainda não consegui ir no Hellfest porque os ingressos acabam muito rápido e eu ainda não cheguei nessa rapidez para comprar. Eu ia nos outros anos, mas aconteceu o Covid, aconteceu um monte de coisa e ainda não rolou. Espero que mais pra frente acabe acontecendo. E eu vou falar pra vocês, assim, uma média de preço, como que vai pra lá, o que que compra, o que faz, como que é a atmosfera toda do rolê, né? Tem muita coisa que eu já não lembro, me perdoa, mas eu fui a primeira vez em 2017, então eu tive que olhar ali nos meus e-mails em relação de valores e etc. O que acontece nesse rolê? Em 2017, eu queria muito ir pra Alemanha. Esse é um outro vídeo que eu vou falar de como que eu comecei a viajar, né? Mas eu tava querendo viajar muito pra Alemanha e umas amigas minhas apareceram assim falando: porra, você quer ir pro Wacken? Aí eu falei: meu, bora. E na hora, assim, como eu já tinha tudo planejado, eu já tinha, assim, grana guardada, eu só precisava pegar férias e ir. E foi o que eu fiz. Aí eu comecei, junto com elas, a gente foi fazer ali uma mini turnê também pela Europa. Então a gente começou a reservar os hostels, começou a compra de ingresso e bibibibobó. E aí, como que eu comecei? O meu ingresso, na verdade, eu comprei de um cara que tava vendendo, né? Ele já tinha comprado e acabou que ele desistiu de ir pro Wacken. E aí eu comprei o ingresso por R$700, se eu não me engano, na época. A camiseta ficou com ele, né? Mas foi R$700. Se eu não me engano, hoje em dia a média do Wacken tá por 220 euros, 240, alguma coisa desse tipo aí. Convertendo deve dar 1.000 e tralalá. A gente fechou, a gente foi pra Hamburgo, né? Que é acho que é o que todo mundo faz quando vai pro Wacken, que é um pré-Wacken e um pós-Wacken. Você termina e começa em Hamburgo, ali no Nightlight, que é muito interessante, tem muitos bares legais e é um lugar bem legal para você encontrar a galerinha do metal. É tipo como se fosse uma Rua Augusta do metal. Para quem mora em São Paulo sabe o que é a Rua Augusta. Era lá, a gente tinha comprado um ônibus que parte ali da Remedy Records, se eu não me engano é o nome esse da loja, que fica ali em Hamburgo. E eu paguei por volta de 22 euros, que ele vai e te leva até o Wacken. Esse ônibus, se eu não me engano, ele sai também de Berlim, mas tem que ver os pontos certos. E eu não tenho certeza se ele realmente existe ainda hoje. Mas dá pra você ir de carro, dá pra você ir de outras maneiras. A gente pegou porque é divertido, tipo uma excursão escolar com a galera do metal. Então, bacaninha. E daí quando você chega no Wacken, é somente você e Deus, né? Você tem que entrar lá, colocar os seus pezinhos na lama, comprar suas botas, as suas galochas, comprar tudo que você precisa ali. No vilarejo mesmo tem umas lojinhas, que eu comprei o colchão, tipo aqueles colchão de piscininha, e a galocha foi lá. O preço, não lembro, mas era muito mais barato que a Decathlon. Mas enfim, quando você entra lá no Wacken, você tem que procurar no vasto campo deles o lugar onde você vai acampar. Quanto mais tarde você chega, pior os lugares que você vai pegar. Como por exemplo, aqueles lugares perto do banheiro químico, não é um lugar que eu recomendo você ficar, mas se você gostar de um cheiro exótico, você pode ficar por lá mesmo. E aí você faz o que? Você monta a sua barraca, muito maravilhosa, e a segunda coisa que você faz quando você chega lá é começar a beber, porque o intuito é você simplesmente passar ali todos os 3, 4 dias bebendo e vendo os shows, que é o que todo mundo faz, né? Inclusive, vocês estão na Alemanha, né? Eu acho que ficar sóbrio na Alemanha é meio que um pecado, né? Mas se você quiser, nada contra. E aí, por lá, você tem todo o seu esqueminha ali das bandas que você quer ver, ou das bandas que você não quer ver, você só quer ficar ali fazendo o seu churrasquinho com a galera, vendo o sol. Não vou dizer por todos, mas eu
neste rolê, eu basicamente vivia de álcool, alguns petisquinhos, né? Porque não dá pra realmente ali bater uma feijoada no meio do campo ali. E ia ver os shows, né? A maioria deles eu não me lembro. Tem uns shows assim que eu lembro. Eu lembro de ter visto o Megadeth, eu lembro. Eu vi o Marilyn Manson, tava simplesmente horrendo. O Marilyn Manson aquele dia tava, nossa, o furou. Teve uma coisa que aconteceu lá no Wacken, que foi quando eu tava tocando o Amon Amarth. Eu estava lá simplesmente linda e plena, não querendo, né, me jogar ali no mosh, mas me jogaram. Aconteceu que me jogaram pra cima e tipo, foi. Era quase, cheguei lá do palco quase ficando sem as calças, porque todo mundo puxava a minha calça, né? E eu ali meio bêbada, não entendendo muito, mas entendendo mais ou menos. Inclusive, se eu me lembro bem, tem uma história muito interessante de uma das pessoas que estava junto com a gente ali no acampamento. Ele tava pra lá de Bagdá, né? Eu acho que ele deve ter bebido todo o álcool que tinha ali no Wacken. E ele tava tão bêbado, que eu acho que foi ao dia seguinte, que ele chegou e falou assim, porra, tem uma fonte muito louca aqui no Wacken, não sei o quê. E todo mundo assim, tipo, mas do que você tá falando, né? E aí depois foram descobrir que, na verdade, a fonte que ele caiu não era uma fonte, era uma vala cheia de xixi. E ele achou que era uma fonte. Então, assim, muito cuidado quando você beber demais. Tem uns lanchinhos lá, na época que a gente foi, se eu não me engano, tinha uma barraquinha de lanches veganos até. Hoje em dia eu já não sei, porque quase 5 anos depois, provavelmente deve ter melhorado muito mais, né? Tem lá a nossa Itaipava da Alemanha, que é a Becks, que aí fica todo mundo enchendo a cara. Eu achei 5 copinhos do Wacken, assim, aqueles copinhos de plástico, eu acho que era de 2011, tem de 2017, 2016, alguma coisa assim. Eu achei super maravilhoso, porque eu mesma perdi o meu próprio copo, pra você ter noção. O de 2000. Mas no geral eu acho que o Wacken é uma puta experiência pra qualquer um assim que queira ir. É cansativo? É muito cansativo. Eu passei frio de noite. Eu tava com um cobertorzinho, uma manta térmica e o colchão, mas não adiantou. E aí de tarde, assim, já era um calor desgraçado, porque no verão na Europa amanhece muito cedo. Então assim, das 5 horas da manhã, a sua barraca já tá queimando de sol e não tem mais como você ficar lá dentro pra dormir. E olha que eu gosto de dormir, eu tentei passar mais tempo lá, mas é assim, é insuportável ficar dentro da barraca. Então você acaba acordando muito cedo e também pode acontecer de chover. Ou seja, se chover, muito mais lama para você sobreviver. E se não chover, vai ficar um pó seco do caralho que vai acabar com a sua rinite. Eu lembro até que teve uma hora que eu e as minhas amigas, a gente também já tava ali já tinha tomado umas canjibrina, né? Chegou uma hora que a gente simplesmente colocou a mão ali na lama, passou aqui na cara, tipo, meio Ângela do Arch Enemy. E a gente... Então é um festival que vale muito, muito a pena. Eu nunca me arrependi de ir. E eu tentei ir em outros anos também, só que eu ainda não consegui. Eu pretendo ir mais uma vez, assim, por último no Wacken, só pra fechar. Porque realmente cansa. Era um domingo, assim, quando terminou. E a gente tava podre pra fazer as malas, pra carregar aquilo, pra sair do Wacken. Nossa, eu queria que o trator que fica passando, assim, levando as barracas que a galera deixa... Eu queria que ele me levasse, mas infelizmente ele não dá carona. E aí quando a gente foi sair, a gente anda um pouquinho mais, aí tem a parte do shuttle. E aí do shuttle eles te levam para a estação mais próxima de trem. E daí da estação mais próxima, você vai se virar indo pro seu destino, seja lá qual for. Ah, fora que eu esqueci de falar, o trampo que é para você ficar bebendo água e para você tomar o seu lindo banho. Isso porque a gente acampou assim numa área bem legal e ficava assim relativamente próximo do banheiro. Teve uma coisa que eu estranhei muito quando eu fui pra lá, que eu não sabia, era a parte de tomar banho. Você toma banho tipo no exército, né? Todo mundo junto, assim, não é banheirinho coletivo, onde você vai entrar, ter a sua privacidade maravilhosa. Não vai acontecer, você vai ali tomar banho com todo mundo. Mas a gente tem que tomar banho, né? Passar ali os 4, 5 dias sem tomar banho não é uma coisa que eu faria. Tem gente que faz, com certeza absoluta, mas eu, pelo menos assim, um banho no final da noite eu acho que é um pouco interessante. Me disseram que esse ano eu não sei, mas ano passado não tinha. Era uma coisa que a gente ganhou em 2017, era um kit que vinha uma sacolinha do Wacken. Eu tenho ela até hoje. E aí vinha uns adesivos dentro, vinha assim um pacotinho de camisinha, inclusive.
tinha um... eu não sei como que chama, acho que é tipo um container assim pra você beber água, que inclusive eu também tenho até hoje, eu guardei. E é legal. No mais, é isso. Quando vocês forem, já ficam sabendo aí mais ou menos quanto que custa o ingresso, por volta de 220, 240 euros, mais o shuttle que você vai pegar lá, ou o ônibus partindo de Hamburgo, não sei o que você vai fazer. As passagens hoje em dia, infelizmente, estão muito mais caras do que eu paguei em 2017. Aí, chutando por cima, você no mínimo aí vai gastar uns 8 mil, dependendo se você for apenas pro Wacken. Algo que uma vez na sua vida, se você realmente curte metal, pode ir que você não vai se arrepender. Ou vai se arrepender, né? Depois você pode vir aqui me xingar também, se você quiser. Mas o line-up do Wacken é sempre muito bom. Então é isso aí. Vá com a sua avó, vá com a sua mãe. Queria levar minha mãe lá, mas infelizmente ela não quer. Ela quer visitar a Fátima em Portugal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Deixa, agora foi você a disléxica. É tira, bebe e põe. Tira, põe, bebe, deixa. Beleza. Tá, vai, vamos lá.